Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja sobre de vocês. São inscritos. Iremos começar o culto nesta madrugada de hoje, que é 26/4/2026, domingo, mês de abril, madrugada, culto completo que vai ser 14:12. Vamos lá, Colossenses, capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Jeová e Cristo, e quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tá vendo ali, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Quem dá sabedoria e ciência é só o Criador. Quando o homem e a mulher buscam o Criador, como eu estou fazendo nesta madrugada, cultuando Ele na madrugada, todos os dias, e de manhã, e de tarde, e de noite cultuando. Aí o Criador vai dando a sabedoria e Ele vai dando o quê? A ciência também. Continuando, advertência acerca das falsas doutrinas. Lembra que eu já falei dos falsos profetas, falsos profetisas, falsos pastores, falsas pastoras, falsos bispos, falsas bispas, falsos diáconos, falsos diaconisas, falsos obreiros, falsas obreiras, falso irmão, falsa irmã, falso amigo, falsa amiga. Lembra que eu já falei? O que está escrito aí? O que está escrito aí, meu irmão? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. O que está escrito aí? Eu quero que vocês respondam com as suas mentes. Leia e responda com as suas mentes. Continuando. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Prestou bem atenção no começo da palavra? Prestou bem atenção, meus irmãos, minhas irmãs? Prestou bem atenção na introdução ali do tema? Não é possível que a partir de hoje vocês não tomem vergonha na cara. Não é possível que vocês vão continuar temando ouvindo esses falsos profetas. Continuando adiante. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Prestou bem atenção nessa palavra lá? Está assistindo bem com teus olhos, ouvindo bem com teus ouvidos, ligando bem com teus cérebros? E a firmeza da vossa fé em Cristo. Tem que ter firmeza na fé, meus irmãos, minhas irmãs. Meus amigos, meus amigos. Tem que ter firmeza. O crente que não tem firmeza na fé não é crente, não. Ele só é capa, mas ele não é crente. Ele e ela não é crente. Só tem capa. Capa, todo mundo pode vestir uma capa ali, mas não significa que aquela pessoa é crente, não. Entendeu? Porque não tem firmeza na fé. Continuando. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Prestou bem atenção ali? Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quando a gente recebe Jesus Cristo, irmão, não é só a gente receber Jesus Cristo. Lembra que eu já falei? Não é só aceitar Jesus Cristo. Não é descer sobre as águas. Não é só descer sobre as águas que é o batismo. Não é só estar dentro da igreja ou fora da igreja. Tem que andar nele. Você tem que andar com Jesus, tem que andar com Jeová, tem que andar com o Espírito Santo. Tem que andar dentro da igreja com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É aquela pergunta, o que vocês fazem dentro da igreja? Vocês estão indo lá na igreja para quê? Para que está indo para a igreja? É para ser visto pelos homens ou ser visto pelo Pai e o Filho e o Espírito Santo? Qual dessas duas coisas vocês estão fazendo? Ir para ver os homens e mulheres da terra? Ou para ver o Pai, Jeová, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo? É isso, por isso que eu falo, meus irmãos, minhas irmãs.
que Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, não está em todas as igrejas, não está. A Trindade não está. É por quê? Que aquele povo está fazendo o que lá? Está fazendo é o que? Você está entendendo? Essa que é a pergunta, está fazendo é o que? Você está entendendo? E a palavra está escrita ali, ó, assim também andai nele. Você tem que estar com Jesus, não é Jesus estar com você, não. Não é Jesus estar com vocês, não é vocês estar com Jesus. Muitos hoje interpretam essa palavra errado. Muitos hoje eles pensam assim, ó. Ah, Jesus está comigo, mas você não está com Jesus. Vocês falam assim, ó, e pensam assim e agem assim. Nas suas mentes vocês falam assim. Jesus está comigo, mas você não está com Jesus. Essa é a resposta. Você fala que Jesus está com você, mas você não está em Jesus. A sua boca por fora está falando que Jesus está com você, mas você não está com Jesus. Você não anda com Jesus Cristo, você não anda abraçado com Ele. Quem disse que vocês do outro lado já andou abraçado com Jesus? Qual um de vocês do outro lado que já andou abraçado com Jesus? Ninguém. Vocês nunca ouviram Jesus falar com vocês? Nunca ouviram o Filho de Deus falar abertamente com vocês? Como que você está falando que Jesus está com você? Se vocês nunca ouviram Ele falar, nunca sentiu Ele falar, nunca sentiu o toque dele, vocês nunca tocaram nele também. Nunca abraçaram Ele, nunca procuraram Ele, nunca ajoelhou para Ele, nunca jejuou para Ele, nunca consagrou para Ele, nunca cantou para Ele, nunca exaltou Ele direito, nunca viveu uma vida mudada para Ele. Como é que você está falando que Jesus está com você? Não está. Jesus não está com vocês. Vocês estão entendendo? Essa é a diferença do verdadeiro crente hoje. O que eu já falei? O verdadeiro crente pentecostal, ele estuda a palavra, ele lê a palavra, ele pratica a palavra, ele vive a palavra e ele anda na palavra e não sai da palavra. Por isso que aqui é o verdadeiro crente, é aqui. Entendeu? Vocês do outro lado não são crente. Para vocês serem crente, vocês vão ter que renunciar a vocês todos os dias. Mas nenhum de vocês do outro lado são crentes. Vocês não andam com Jesus 24 horas, andam com Jesus 24 horas? Andam com Jesus cada segundo, cada hora, cada minuto? Anda mesmo? Tem certeza que abandonou tudo para Ele? E viver para Ele? Tem certeza que abandonou tudo mesmo para Ele? Claro que não, meus irmãos. Vocês nunca vão fazer isso. Porque vocês amam mais as coisas materiais do que as espirituais. E é por isso que nunca receberão bênçãos igual essa igreja recebe. É por isso que vocês do outro lado nunca vai chegar aonde que essa igreja chegou, aonde que eu cheguei. Para você andar com Jesus, vocês têm que abandonar tudo. Viver viver nele e ele viver em você. E não você falar assim, ó, ele está em mim, mas você não está nele. Entendeu? Para de andar errado. Para de andar errado, meus irmãos e irmãs. Vai tomar vergonha nas suas caras. Seja crente. É isso que a palavra está falando, seja crente. Vai mudar de vida já. Entendeu? Como diz, qual é o homem, a mulher nos dias de hoje que abandonou tudo para Jesus? Eu quero ver qual que abandonou. Até hoje eu não sei, não. A única coisa que eu conheço até hoje que eu sei que quem abandonou tudo por Jesus fui eu. Eu abandonei. Porque eu não tenho pai, não tenho mãe, mas estou firme até hoje com meus 37 anos de ministérios e 8 anos de sucesso da igreja. Coisa que vocês do outro lado não têm. Por isso que Jesus abençoou minha vida, porque eu sou fiel, meus irmãos. Eu não sou fiel, não é para vocês, eu sou fiel, é para Jeová, Jesus, o Espírito Santo, e para a minha igreja, para o meu ministério, e para o meu templo, onde eu estou pregando essa palavra dentro da igreja, nesta madrugada, dentro da igreja. Para de andar errado já, meus irmãos e irmãs.
que vocês do outro lado não são crente. Para ser crente você tem que andar com Jesus Cristo. E qual é a pessoa hoje que está andando lado a lado, grudado com Ele, está andando abraçado com Ele? Qual? É difícil nos dias de hoje, igual eu tô falando vocês do outro lado aí. Eu não, eu já ando todo dia. De segunda a domingo, todos os 7 horas da noite. É de madrugada, é de tarde, é de manhã, à noite, após dia, pro resto da minha vida e até a volta de Jesus Cristo. Eu ando abraçado com Jesus, não importando com nada. Eu não olho ninguém, eu não olho nem aquele fulano, nem aquela cicrana. Eu olho, é o meu Jesus Cristo e a minha vida e a minha igreja e o meu tempo e a palavra, o evangelho e isso que eu amo pregar aqui, que eu estou fazendo todos os dias. Isso quer dizer o quê? Que eu estou andando abraçado com Jesus, estou andando colado com Jesus. Entendeu? Continuando adiante, arraigado e sobreedificado nele, e confirmado na fé, assim como foste ensinado, abundando em ação de graça. Tá vendo lá? Arraigado e sobreedificado nele, tá vendo? Coisas que do outro lado vocês não fazem isso aqui, meus irmãos. O erro de vocês do outro lado, vocês não fazem isso aqui, ó. Não anda arraigado e não anda sobreedificado. E vocês não têm fé, ó. Isso aqui, ó, que é o mais importante. Vocês não têm. Tá vendo lá? Arraigado e sobreedificado nele. Tá vendo? Continuando. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tá vendo? Por isso que essa igreja aqui não segue homens da terra e não segue mulheres da terra. Por isso que o pastor Simão Santo não ouve homens da terra e nem mulheres da terra. Por causa dessa palavra aqui, ó. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, tá vendo? Por meio de filosofia, ó. Tem que sair fora disso aqui, ó. E vãs sutilezas. Tem que sair fora tudo isso aqui, ó. Segundo a tradição dos homens. Quando fala homem, é homens e mulheres também, tá? Tem que parar de andar nessa tradição aqui, ó. Essa igreja não segue tradição de homens nem tradição de mulheres, tá vendo? Essa igreja que não segue isso. Não segue filosofia, nem sutileza, nem tradição de homem. Ela segundo os rudimentos do mundo, tá vendo? E não segundo Cristo. Aqui já está falando de quem? Dos falsos profetas, falsos profetistas, falsos irmãos, falsas irmãs, falso amigo, falsa amiga. Então, meus irmãos, toma cuidado. A palavra já fala, tente cuidado. Então, toma cuidado com os falsos profetas, falsos profetisas. Toma cuidado com pessoas que você pensa que está falando de Jesus, mas ele não está com Jesus. Está falando de Jeová, mas não está com Jeová. Está falando do Espírito Santo, mas não está com o Espírito Santo. Tem igreja grande e vai milhares de gente lá, toma cuidado, que aqueles milhares de gente vai tudo para o inferno. Porque lá no céu não vai entrar milhares de pessoas, vai entrar pessoas que obedecem a palavra. Só vai entrar escolhido. Só vai entrar pessoas que andam na palavra. Ó, é ensinado, ó. Só vai entrar pessoas que é ensinado, ó, na fé, ó, na palavra. Tá? Por isso que eu falo, meu irmão, toma muito cuidado. Tá vendo? Continuando, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estás circuncidado com a circuncisão, não feito por mão, não despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Jeová, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestades, os pôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova ou do sábado, com sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Tá vendo? Os falsos profetas, eles fazem culto aos anjos, sendo que a gente não pode adorar anjo. E fica falando coisas
que tá falando que tá vendo coisa ali, mas não tá vendo nada. Entendeu? Muito cuidado. Continuando. E não ligado à cabeça da qual todo o corpo provido e organizado pela junta ligadora vai crescendo e em aumento de Jeová. Se pois estáis morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrega ainda de ordenança como se vivesses no mundo? Tá vendo? Olha lá. Se pois estáis morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrega ainda de ordenança como se vivesses no mundo? Tá vendo, meus irmãos e irmãs? É pessoas que ficam vivendo de tradição, é pessoas que ficam sendo escravo de doutrinas falsas. Eu já falei para vocês que o Jesus que eu sirvo, ele é livre. O meu Jesus não é escravo. E quem segue Jesus Cristo não é escravo de ninguém. Já é livre. Então tem que sair fora de tradição, de costumes. Tem que sair fora de tudo isso aí. Continuando. Tais como não toques, não proves, não manuseis. As quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens. Tá vendo? Não posso seguir doutrina de homens. Tem que seguir doutrina de Jeová, de Jesus e do Espírito Santo. Igual aqui, ó. Pastor Simão Santo, eu sigo a doutrina de Jeová, é doutrina de Jesus, doutrina do Espírito Santo, não de homens da terra. Você sabe o que é a doutrina de homens da terra? É os falsos profetas, falsos profetizam. É aqueles crentes que são hipócritas. Entendeu? Toma cuidado com a hipocrisia. Continuando. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Tá vendo, né? Por isso que eu digo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, guarda o que o pastor Simão Santos está falando, sai fora dos falsos profetas. Saia fora. Tudo que eu estou falando aqui sai fora, tudo que a palavra está falando lá, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, ó, aqueles que pensam que sabem mais do que o pastor Simão Santos, é aqueles que pensam que sabem mais do que eu, aqueles que se acham demais, sabe, ó? Aqueles que acham que sabem de tudo, todas as coisas, mas não sabem de nada. Olha lá, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, tá vendo? Eles não têm valor algum. Eles não têm valor, eles não têm utilidade nenhuma, tá vendo? Senão para a satisfação da carne, porque eles adoram mais as coisas materiais do que as espirituais. Eles não amam as coisas espirituais, como no dia de hoje, igual vocês aí que são bobos, otários, babaca, que ficam seguindo esses falsos profetas. E vocês vão pro inferno junto com eles, viu? Não muda de vida a partir de hoje para ver, não. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto. Essa madrugada, abençoa somente os meus inscritos, somente os dizimistas, os ofertantes, e somente esses que eu te peço, e mais ninguém. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo, que eu estarei de volta com força completa.